ter uma noção bem interessante de como funcionam esses biomas, a diversidade desses locais. E é uma palestra, vai ser bem interessante, tenho certeza. Só para apresentar o Alexandre, Alexandre Somavila, ele é formado em Ciências Biológicas pela Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc, lá do Rio Grande do Sul. Tem um mestrado e doutorado em entomologia, lá no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, lá de Manaus. Fez um período sanduíche no Museu de História Natural de Nova York. Da experiência dele toda na área de zoologia, principalmente entomologia, na taxonomia de grupos recentes, principalmente a diversidade de vespas sociais da Amazônia. E também taxonomia sistemática de vespas sociais, utilizando tanto os dados morfológicos, que é aquela parte da morfologia, das partes do corpo, e também dados moleculares, obviamente dados genéticos. Ele também participou, por estar lá no INPA, isso é bem interessante, para que a gente que gosta de campo, participou de diversas expedições de coleta em insetos da Amazônia, e atualmente é pesquisador e professor colaborador do programa de pós-graduação em entomologia do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, e também é um dos editores do livro de Vespas Sociais da Região Neotropical, um livro publicado em inglês, um livro lá de fora do Brasil, mas você pode tentar em contato com ele também, que é um livro bem interessante, que é um assunto extremamente importante. O título da palestra é Que pesquisa desenvolvemos com vespas sociais na Amazônia, com a taxonomia integrativa, o que pode ajudar nesses estudos. Então, novamente, Alexandre, muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo, eu sei que é uma correria toda. Muito obrigado, novamente, por ter aceitado expor esse tempinho aí para falar com a gente. A palavra é sua e espero que todos gostem. Que isso, obrigado. Para mim é um prazer estar participando desse evento com vocês, então eu agradeço ao Alex desde agora pela lembrança do meu nome, todos os alunos, os coordenadores desse evento envolvidos, né? Então, realmente está sendo um prazer estar falando com vocês nessa noite, espero que a gente possa ter muita troca, muita conversa. Claro, é uma palestra, mas ao mesmo tempo eu não quero que vocês achem que isso aqui vai ser uma aula ou alguma coisa, então podem me interromper também, ou no final escrever perguntas, enfim, para ser uma coisa bem dinâmica e bem interessante, tá? Eu vou tentar compartilhar a minha tela aqui, vamos ver se vai dar certo. Acho que ainda não. Enquanto o Alexandre está compartilhando a tela, só avisando ali, todas as perguntas que quiserem, realmente pode fazer ali no chat também, que eu estou aqui coordenando o chat, eu salvo depois e posso fazer no final também, se vocês quiserem. Só vamos ver se vai dar certo. Uma janela aqui. Eu só preciso que vocês me deem um ok para ver se está no modo apresentação, se vocês conseguem ver toda a minha tela ou se ainda está com algum problema. Eu só não estou vendo o chat, gente. Se vocês quiserem me falar. Tá ok. Dá para ver. Então. Tá, perfeito. Então, gente, então eu agradeço mais uma vez o convite e hoje a gente vai falar, né, que pesquisas a gente desenvolve com marimbondos, né? É o nome popular mais conhecido dessas vespas sociais aí no sul do Brasil, aqui na Amazônia, e também como a taxonomia integrativa pode ajudar nesses estudos. Então, gente, primeiro, para a gente falar de vespas sociais, a gente tem que tentar se situar. Quem são as vespas sociais nesse mundo dos insetos? Essas vespas sociais pertencem à ordem Hymenoptera. A ordem Hymenoptera, juntamente com Diptera, que é a ordem das moscas e mosquitos, a ordem Lepidoptera, que é das borboletas e mariposas, e da ordem Coleoptera, que é dos besouros, formam as 4 grandes ordens de insetos, né? São ordens mega diversas, com mais de 100 mil espécies descritas. E essa ordem Hymenoptera, ela é formada popularmente por insetos conhecidos como formigas, abelhas e as vespas. Isso é muito interessante porque aqui no norte do país, aqui na Amazônia, o nome popular das vespas são cabas. E aí no sul, na região nordeste também, nós conhecemos como marimbondos. Então, todas as vespas sociais pertencem à família Véspidae. E dentro da família Véspidae, nós temos 2 comportamentos bem evidentes, né? A maioria das vespas, elas são solitárias, ou seja, elas constroem seus ninhos individualmente e estocam uma grande quantidade de alimento, e quando
digamos, a vespa filha, né, a geração 2 nascer, não existe contato com a geração anterior, diferentemente das vespas sociais, ou seja, elas não são sociais só porque vivem numa colônia, não. Nesse caso, tem alguns requisitos básicos que fazem com que essas vespas são sociais, né? Precisa existir uma sobreposição de geração, uma divisão de castas ativas, um cuidado parietal, então existem alguns requisitos mínimos para essas vespas são sociais. Então, eu vou falar exclusivamente desse grupo social aqui. Dentro dessas vespas, da família Véspide, nós temos 3 subfamílias que são consideradas solitárias, né, que são Euparagine, Mazarine e Eumenine, e 3 subfamílias que são de comportamento social. Stenogastrine, que não ocorre aqui na nossa região, Vespine, que também não ocorre aqui na nossa região do Brasil e na região neotropical, e Polistine. Então, quando eu estiver falando de vespas sociais, vocês vão ver que eu vou estar falando de uma única subfamília, ou seja, de um grupo de espécies dentro desses marimbondos. Mas por que estudar essas vespas sociais, né? Qual a importância disso? As vespas sociais participam de diversas teias alimentares e é muito interessante que muitas vezes elas participam de maneira ambígua. Muitas vezes elas são predadoras de outros insetos ou de larvas, mas muitas vezes elas são predadas por outros artrópodes e outros animais, como a gente pode ver aqui, uma aranha se alimentando dessas vespas sociais e aqui um marimbondo comum, né, se alimentando dessa lagarta. Por conta desse hábito predador, muitas espécies elas participam do controle biológico de algumas pragas agrícolas. Além disso, algumas vespas elas visitam flores para se alimentar, principalmente quando adultas. Então, elas podem realizar a visitação floral e até mesmo a polinização de algumas espécies vegetais. E algumas espécies também são consideradas bioindicadoras de alterações ambientais. No mundo, nós temos aproximadamente 1.000 espécies de vespas sociais em 25 gêneros. E olha que interessante, gente, só no Brasil nós já catalogamos 380 espécies. Essas espécies vocês podem encontrar desde o nosso catálogo da fauna do Brasil, né, o catálogo taxonômico da fauna do Brasil, quanto nesse livro, né, que o Alex acabou de falar para vocês, nesse livro que nós compilamos diversas informações sobre as vespas neotropicais. E falando um pouquinho de bioma, só para a gente ficar situado, na Amazônia a gente tem mais de 250 espécies de vespas sociais com registros confirmados, né? Então, é o bioma com o maior número de espécies, seguido pela Mata Atlântica, o bioma que vocês estão aí, né? Com 170 espécies registradas até o momento, o Cerrado com 137, Caatinga 36, Pampa 30 e Pantanal 14 espécies. Por que o Pampa e o Pantanal têm números tão pequenos de vespas sociais, né? Espécies de vespas sociais? Além de faltar pessoas trabalhando com vespas sociais nesse bioma, também são os biomas menores em áreas que a gente tem. Mas eu sempre digo, muitas vezes a gente diz que um bicho é raro, um bicho não é comum, simplesmente porque faltam coletas nessas determinadas áreas, tá? E aqui eu trouxe um mapinha da Amazônia, claro, aqui vocês estão vendo que tem a parte sul do Mato Grosso, e uma parte aqui também do Maranhão e Tocantins, que não engloba a Amazônia, mas para mostrar para vocês onde nós temos a maior parte dos trabalhos realizados de vespas sociais aqui na Amazônia. Então, vocês podem perceber que a gente já se tem uma noção de boa parte das espécies de quase toda essa região amazônica. Mas olham só esses grandes círculos que eu fiz. A maior parte dos trabalhos feitos na Amazônia, ou eles ficam próximos às grandes capitais, né, como Manaus, como Belém, ou ficam em regiões onde a gente tem uma malha rodoviária bem estabelecida, né, que é o caso do Acre, Rondônia, Mato Grosso, aqui na região do Maranhão. Vejam que a maior parte da Amazônia ainda são consideradas regiões inexploradas ou não se sabe que espécies de vespas sociais ocorrem nessas localidades.
E por que é difícil coletar vespas sociais na Amazônia, né? Por que a gente tem esses grandes vazios? São alguns desafios que a gente encontra na coleta, não só de vespas sociais. Isso a gente pode extrapolar para qualquer grupo de ser vivo, né? Ou qualquer grupo de inseto. Primeiro é por conta da logística, do transporte e do financiamento, né? São poucos os lugares na Amazônia que nós temos bases bem estabelecidas. Aqui é uma foto da Reserva Florestal Adolfo Duque, que é uma reserva que fica bem próxima de Manaus, onde o INPA coordena. Então, aqui a gente tem laboratório, nós temos cozinha, nós temos dormitório, mas essa não é a realidade nossa quando a gente vai coletar na Amazônia. Geralmente, esses barcos acabam virando a nossa moradia por semanas e até mesmo meses. Então, aqui vocês podem ver que a gente está numa área completamente isolada do sul do Amazonas, onde a gente está coletando diversos grupos de insetos, né? E simplesmente a gente se desloca por dias nesses barcos, paramos nos lugares e vamos abrindo trilhas, enfim, conversando com a população para saber se a gente vai encontrar os grupos de insetos de interesse, né? Então, vocês podem ver que acabam que as margens desses rios se tornam nossa cozinha, nosso banheiro, nossa área de estudo, como vocês podem ver, esse churrasco que eu estava assando aqui para o nosso pessoal do barco. E o próprio barco, o que ele se torna? O nosso laboratório. Então, a gente vai para o campo, a gente faz a coleta e a gente já começa a montar alguns insetos, a montar alguns grupos que a gente trabalha, armazenar e cuidar desse material dentro do próprio barco mesmo, tá certo? Mas também várias partes da Amazônia a gente não tem aquelas bases, né, como eu mostrei da Reserva Duque. E daí a gente vai o quê? Acampar no meio da floresta. Esse aqui é um acampamento que eu fiquei por algumas semanas na Reserva Duque também, porque a Reserva Duque, como é uma área grande, muitas vezes para fazer coleta em algumas trilhas, eu precisava ficar dormindo nos próprios acampamentos por conta daquela distância, né? E muitas vezes, em alguns campos que a gente vai para lugares até então nunca explorados, a gente mesmo, uma equipe chega um pouquinho antes da gente e eles instalam esses acampamentos, colocam lona, ou seja, faz uma estrutura para que possa acomodar esse grupo de pesquisadores por algumas semanas, né, para desenvolver esses trabalhos de campo, como vocês podem ver nessa imagem aqui. O segundo também desafio que a gente encontra é a dificuldade de coletar também em áreas amazônicas com as técnicas usuais que a gente está acostumado. Vespas sociais e a maior parte de insetos a gente coleta com rede entomológica. Mas olha aqui, ó, um grupo de colegas caminhando, né, por uma estrada dentro da mata. Olha, a gente não é nada perto dessa infinidade que é a Amazônia. Então, muitas vezes, a gente não consegue amostrar de maneira devida e até mesmo de maneira satisfatória essas áreas. Então, nós precisamos utilizar técnicas específicas e adaptadas para coletar vespas sociais na Amazônia. Então, essa aqui é uma das armadilhas mais comuns para se coletar insetos e vespas, que é a armadilha Malese, que é uma armadilha de 2 metros, enfim. Só que aqui na Amazônia, gente, as áreas são grandes. Então, os pesquisadores adaptaram essa técnica de coleta para uma armadilha de 6 metros de comprimento com 2 frascos coletores, ou seja, aumenta a eficiência de coleta. Além disso, muitas vezes não basta a gente explorar só o subbosque, né, o chão da floresta. Na Amazônia, a gente tem o dossel, o teto da floresta, que tem condições extremamente diferentes do que a gente encontra aqui embaixo. Então, tem que usar armadilhas suspensas para tentar coletar as vespas que ocorrem lá no céu da floresta, né? Lá no teto da floresta, que a gente chama de dossel. Além disso, uma das armadilhas mais eficientes para se coletar grupos de vespas noturnas, que têm um comportamento noturno, são armadilhas luminosas. Mas, mais uma vez, quando a gente coloca uma armadilha luminosa no chão da floresta, tem muito mato próximo. E essa luz ela não consegue ter um alcance muito grande. Então, nós também adaptamos e coletamos no teto da floresta com armadilhas luminosas. E através de um sistema de roldanas, né, a gente sobe e desce toda essa estrutura que a gente pode ver aqui para coletar os bichos que foram atraídos lá em cima. Imagina, lá em cima,
a floresta é mais aberta, tem um alcance muito maior e pode atrair muito mais insetos, né? Além disso, gente, quando a gente coleta também na Amazônia, a gente sempre se depara com populações isoladas e altamente carentes. Então, é muito importante que a gente, como pesquisador, a gente converse com essa população do porquê que a gente está naquela localidade deles e o que a gente vai fazer. Então, aqui é um modelo de que a gente, com as nossas amostras mesmo de vespas que a gente monta durante a coleta, a gente reúne aquela população, conversa, mostra para elas que a gente está lá para trazer informações necessárias para aquela população, principalmente também quando a gente tem atividades de campo, nós convidamos pessoas daquela povoado, né, daquela localidade, para serem nossos guias, para serem nossos mateiros, porque eles têm um conhecimento muito maior do que a gente. Quando nós chegamos na Amazônia para coletar, a gente tem dificuldade de encontrar uma colônia, de ver as vespas voando. E quando a gente conversa com a população, geralmente eles já sabem aonde se encontram os ninhos, e eles sabem, olha, aquele lugar é bom para coletar marimbondo, aquele lugar não é muito bom, então é muito importante a gente ter essa interação. Então, sempre rola essas rodas de conversa, falando dos motivos pelo qual a gente está invadindo o espaço deles também. E também a gente enfrenta aqui na Amazônia a perda do habitat natural, então é um desafio. Muitos dos lugares que a gente vai coletar já são lugares onde a gente já não tem uma formação de floresta amazônica, de domínio amazônico. Então a gente precisa urgentemente fazer coletas, enfim, trazer informações daquelas localidades para a gente não se perder por completo aquelas informações. E, gente, existem cenários mais agravantes, né, como esse publicado pelo Dr. Philip Fransage, aqui do INPA, onde os cenários pessimistas em 2050, se a gente começar a continuar essa perda de floresta natural de maneira desordenada, é que, olha só, mais de 50% talvez da Amazônia não vai existir nesse cenário pessimista em 2050, ou seja, daqui menos de 30 anos, né? Isso é um problema muito sério. E claro, gente, a gente está enfrentando cada vez mais esse desafio, né? O financiamento está cada vez mais limitado, é mais difícil conseguir aprovar projetos para fazer grandes expedições ou para realizar pesquisa na Amazônia, no nosso país, né? Então, está difícil. Mas, ou seja, né, a gente viu muitos desafios para estudar vespas sociais na Amazônia. Então, é melhor eu desistir, é melhor eu me acomodar e dizer, opa, é difícil, eu não vou fazer? Não, né? Agora eu quero mostrar para vocês que nós temos muitas possibilidades de estudos para fazer. São algumas perspectivas de estudo. Agora eu vou trazer uma lista de trabalhos que eu venho desenvolvendo nesses últimos anos aqui na Amazônia e eu vou falar rapidamente de cada um deles, né? Então, alguns trabalhos que a gente pode fazer com vespas aqui na Amazônia são trabalhos aplicados, como esses com um cunho mais de agronomia, né? Onde a gente conseguiu associar as vespas sociais às plantações de guaraná no Amazonas. Então, a gente fez coletas de vespas sociais, tanto em cultura convencional, quanto em cultura orgânica de guaraná, e a gente tenta mostrar para a população da importância dessas culturas orgânicas, da vegetação adjacente a essas culturas, enfim, tipos de trabalhos mais aplicados. Esse é um outro trabalho que a gente desenvolveu em parceria com o pessoal de Mato Grosso, que foi no soja, só que daí um trabalho muito mais elaborado de ecologia, também como modelo as vespas sociais, onde a gente tentou entender, né, aonde as vespas sociais nas culturas do soja estão e se elas podem ser utilizadas no controle biológico dessa cultura principalmente. Mas como, gente, trabalhar com controle biológico, né, utilizando vespas sociais? Esse é um trabalhinho que a gente desenvolveu aqui no Amazonas em pepino, numa plantação tranquila, né, de pepino, onde aqui vocês podem ver nessas imagens, né, as vespas predando. Eu trouxe um videozinho para vocês, olha aqui, onde essa vespa ela está se alimentando de uma lagarta que destrói as plantações de pepino aqui na região. Ou seja, ela forma a galeria, ela estraga e baixa o consumo. Então, aqui vocês podem ver
como essas vespas elas se alimentam e podem ser utilizadas no controle biológico. Aqui também tem uma imagem de uma vespa que está se alimentando da pupa, não é só da larva, é da pupa, e isso é um registro inédito, porque não se sabia que vespas sociais se alimentavam também da pupa. Então aqui, ó, vocês podem ver, mesmo que a imagem está menor, dessa vespa social se alimentando de uma pulpa de Lepidoptera, que é considerada praga agrícola do pepino aqui no Amazonas, né? Outros trabalhos que a gente pode fazer são de ecologia num cunho mais de conservação, como esse que a gente fez, e nós utilizamos a floresta do INPA, que é uma floresta urbana muito pequena e completamente antropizada, né, com influência urbana intensa com o trânsito, e também nós fizemos o mesmo protocolo de coleta na Reserva Duque, que é uma floresta contínua. E também a gente tentou entender como a composição de espécies de vespas sociais ela se modifica, né, dessa mata contínua para um fragmento urbano. E foi incrível, porque as vespas que são mais suscetíveis a mudanças ambientais, a gente coleta só nessas matas contínuas, né? Elas nidificam em lugares mais complexos, mais preservados, e aqui a gente tem espécies bem mais comuns. Aqui no INPA, né, nessa floresta urbana, a gente tem espécies bem comuns de serem encontradas. Outro tipo de trabalho muito interessante é também quando a gente pode comparar o chão da floresta, o subbosque, com o dossel. Então, a gente instala a mesma armadilha no chão e numa torre. Aqui a gente utilizou uma torre que tem para medir clima, né, temperatura, umidade, e a gente utilizou, então, essa armadilha foi instalada a 42 metros de altura, e essa aqui no chão, e a gente tenta entender o quão diferente a fauna do chão da floresta, né, é com a fauna do céu dessa floresta. E realmente as espécies elas tendem a se modificar. Alguns grupos de vespas a gente coleta só no dossel, outros grupos de vespas são muito mais frequentes e abundantes no subbosque. Outros trabalhos que a gente pode desenvolver são trabalhos de visitação floral. Então, aqui são diversas espécies de vespas sociais que estão, né, buscando esse recurso pólen e néctar e podem, talvez, fazer a polinização dessa espécie aqui, que é uma espécie de aroeira, né? Aí no sul do Brasil ela é muito mais frequente do que aqui no norte. Outros trabalhos, né, inclusive o Alex pode falar para vocês de uma maneira bem mais abrangente, é que as vespas sociais, elas podem e devem ser incluídas como potencial estudos de entomologia forense. Claro que para entomologia forense, a gente trabalha principalmente com insetos que colonizam as carcaças, né, que são os dípteras, os coleópteras. Mas a gente está vendo que cada vez mais os himenópteros, eles também são importantes, porque eles se alimentam daquela carcaça. Então, o que pode acontecer? Quando uma vespa chega nessa carcaça, ela pode causar diversas injúrias, diversas perfurações que podem ser confundidas por um perito criminal, né? Então, aqui tem um videozinho, olha só, de como essas vespas sociais, elas estão detonando essa parte da narina desse ratinho. Então, a gente tenta explorar e dizer, olha, precisa tomar cuidado, né? As vespas, elas chegam muitas vezes antes do que as moscas, antes do que os coleópteros, e elas podem ser um dos primeiros, as vespas, as formigas, podem ser os primeiros insetos a estarem, né, nesses locais. Aqui, inclusive, olha aqui, vocês podem ver o videozinho, vamos ver se eu consigo passar um pouquinho. Olha aqui, a vespa está trabalhando, cortando um pedaço de carne dessa parte do ratinho, né, que é a perna dele, que são partes mais expostas, e vocês vão ver, ó, que ela está fazendo um bolo de carne, e olha só, ela vai arrancar, vai sair voando, vai acontecer isso agora, olha ali, ó, ela vai sair voando, ó, pronto, foi. E vai para a colônia dela, e já chega uma outra vespa e continua esse trabalho. Então, isso pode acelerar, enfim, o processo de decomposição, pode modificar os bichos que vão colonizar essa carcaça. Isso é muito interessante e precisa ser melhor investigado, né? Outros tipos de trabalho também é com relação ao comportamento dessas vespas sociais. Aqui nós registramos esse comportamento onde fungos entomopatogênicos, olha aqui, eles acabam entrando nessas vespas, ou seja, né, participando e tornando elas vespas zumbis.
ou seja, elas começam a ficar desnorteadas, não tem mais um senso de direção para o ninho, e elas acabam mordendo, se fixando em qualquer parte de uma planta para esse fungo poder se desenvolver aqui, como a gente pode ver. Então, são trabalhos extremamente interessantes para ser desenvolvidos, ainda mais na Amazônia, onde a gente tem calor e umidade, que é muito propício, né, para o desenvolvimento desses fungos. Além disso... Ô, Alexandre. Oi, sim. Pode falar, Alex. Oi, desculpa te cortar aí. Não, que só já tem algumas perguntas aqui, que já daí já ajuda ali para dar uma quebrada ali no... Tá, pode falar. Então, ali a nossa excelentíssima coordenadora já estava falando ali no slide ali, entomologia forense, qual a vespa que faz aquele comportamento, qual é a vespa que... Qual tipo de vespa? Então, as vespas que fazem esse tipo de comportamento na entomologia forense são principalmente algumas vespas do gênero Agelaia e Angiopolíbia, que são 2 gêneros que já se sabe que tem uma mandíbula um pouquinho mais desenvolvida e eles conseguem cortar, dilacerar pedacinhos de carne, né? Aí no sul do país, essas espécies mais amarelinhas são conhecidas, inclusive, como papacarne. A gente está fazendo um churrasco, muitas vezes, e a vespa aparece, esse marimbondo aparece e vai lá pegar pedacinho de carne, pegar restos que estão lá de carne. Então, é incrível. Então, são esses grupos, principalmente, que aparecem, tá? Não são todas as vespas que têm esse hábito, só que, olha só, gente, vespas são bichos muito generalistas. Então, o que falta é estudo. Muitas vezes a gente pode fazer um experimento e se deparar com grupos até então que nunca tem registro em carcaças, visitando essas carcaças e se alimentando desses pedaços de carne, né? Alexandre, posso só fazer um comentário? Depois claro. O Alex vai comentar melhor, que a gente está fazendo... chegamos ontem de campo, que a gente está fazendo um inventário no Parque Nacional com as vespas, libelas, borboletas, e a gente está coletando vespas, né? E essa papacarne aí, eu perguntei porque eu reconheci a bichinha. Porque eu tomei uma, ela não pega só carcaça não, viu? Ela pega a gente viva. Pega, então. O gênero Agelaia, ele é bem interessante porque ele nidifica em ocos de árvore ou no chão, ele não faz um ninhozinho lá como a gente está acostumado nos marimbondos. Então a gente nem está vendo e quando vê elas estão ferroando a gente porque a gente está passando muito próximo. Sim, então tinha uma árvore caída e eles estavam, porque assim, a gente estava abrindo a trilha praticamente e aí o Adolfo, que era o professor que estava na frente, ele estava com o facão e tal e a gente estava atrás, né? Uhum. E eu senti a mordida, né? Porque, nossa, que insuportável, que eu achei que ia perder a perna. Exato, não, é bem complicado. E olha só, essa espécie específica que está aqui na imagem, nos vídeos, é uma Agelaia pálipes. É a espécie mais comum de Agelaia. Ela ocorre amplamente na Amazônia, no Nordeste, no Sudeste e vai até o norte do Rio Grande do Sul. Então, ela é muito frequente aí no Paraná. Pode ser, inclusive, essa espécie que é a Agelaia pálipes. E quando ela me mordeu, o outro aluno que estava comigo, daí que a gente sentiu o significado de vespa social, né? Porque daí começou a aparecer todas. Aí veio umas 4 em cima dele. E quando você falou papacarne, eu lembrei porque o brigadista, a gente mostrou para ele, o brigadista, isso daí é papacarne, a gente conhece, quando tem uma carcaça, elas vêm de monte. Eu falei, não é só carcaça, não, elas gostam de morder gente viva também. Exatamente, para você ver como é, né, e como o saber popular é legal também, né? Porque se a gente for falar Agelaia pálipes, o que é a Agelaia pálipes, né, para um guarda, para uma pessoa de uma comunidade? É importante a gente ter esses nomes populares, papacarne, o marimbondo da igreja, o marimbondo não sei o quê. Então, é muito legal ter esses nomes populares até para a gente reconhecer, né? Então, bem legal mesmo esse relato. Apesar de ser dolorido, né? Ficou um roxo, ficou um buraco ali, mas tudo bem. E já complementando, já tem outra pergunta já nesse trabalho de entomologia forense também, mas já é uma pergunta nem tanto de vespas, que a Luana perguntou aqui, que ontem tivemos uma palestra com o químico forense de São Paulo, e ele comentou a falta de uso da entomologia forense naquela região, que é São Paulo, e ela pergunta se na região norte, por ter maior abundância, entre aspas, de espécies, acaba sendo diferente ou ainda é algo pouco usado na região norte.
até me surpreende eu saber que em São Paulo se usa pouco essa abordagem de entomologia forense, porque, querendo ou não, São Paulo é a grande escola, né, que a gente tem, e a gente sempre tenta, enfim, acaba sendo uma referência, e o próprio Alex sabe, né, o Rio de Janeiro, o Sudeste, e juntamente com Brasília, talvez tenham os maiores especialistas em forense no Brasil, né? Então, até é um relato que me deixa um pouco até espantado, né, em saber que não se usam muito ainda. Aqui no Norte tem poucas pessoas que exploram essa abordagem mais de forense, são trabalhos bem pontuais, com perguntas bem pontuais, assim, é saber se uma vespa é chamado, é criar uma espécie de mosca e acompanhar todo o desenvolvimento, enfim, é ver a colonização, mas não se tem uma grande quantidade de trabalhos aqui, né? São poucos os pesquisadores. Aqui no INPA, o professor José Albertino Rafael é um dos únicos que tenta orientar esses alunos, mesmo ele não sendo especialista, ele busca colaborações de fora para os alunos daqui desenvolverem trabalhos de forense. A professora Ruth também já tentou, né, orientar um ou outro aluno nesse tema, mas a gente não tem muitos trabalhos com entomologia forense também sendo desenvolvidos no INPA, tá? São poucos. Então, até complementando, ajudando aí também para a Luana, que realmente, que na época ali do INPA, era o professor José Albertino e a professora Ruth, que até a Ruth me orientou quando eu estive lá no INPA. Basicamente era um grupo bem pequeno, porque realmente é um assunto que demanda, é um assunto trabalhoso, é um experimento trabalhoso, demanda também de achar alunos com esse perfil também, daí complica bastante. É muita atividade de campo, de observação, e muitos alunos muitas vezes desistem por causa de todo o protocolo que tem que ser seguido, porque tem que passar por comitê de ética, tem que obedecer uma série de, digamos, de leis mesmo para desenvolver esse tipo de trabalho, né? Então, é muito complicado, mas assim, hoje nós não temos ninguém na entomologia trabalhando com essa abordagem de entomologia forense. Por incrível que pareça, quando você estava aqui, Alex, tinham muito mais alunos interessados. Sim. Eu lembro que teve, né? Tamires, você, a Luana, enfim. Tinha o Alexandre Urari, que tentou fazer um trabalho também bem bacana. Mas, assim, agora a gente não tem mais alunos, cara, para trabalhar com forense, né? Então, é uma ótima oportunidade para trabalhar e, muitas vezes, fugir da caixinha também. Não pensar só em mosca, em díptera, né? Outros grupos também podem ter essas abordagens, né, nesse tipo de trabalho, porque sempre vai aparecer, e se você está observando um grupo, não custa nada coletar o restante da fauna que vai aparecer ali, né? Porque pode trazer informações muito legais. Esse trabalho era exclusivamente de díptera de uma colega, mas essa colega ela nem conseguiu publicar esse trabalho ainda. Mas o de vespas, eu peguei esses dados, a gente tinha relatos, daí eu fiz um novo experimento rápido no próprio INPA, só para ter esses registros de vídeo, fotográficos que estava faltando, e a gente conseguiu publicar 2 trabalhos, né, com essa abordagem forense, né, um de Hymenoptera geral e esse específico com vespas, tá? Então é muito legal mesmo. Posso continuar? Já tem, sim, tem mais 2 perguntinhas aqui, que foi do início ali, quando estava falando das vespas da região amazônica, que tem a pergunta se as vespas têm um comportamento específico que as diferenciam das outras vespas de outras regiões e porque elas vivem em áreas mais isoladas. Tá. Essas vespas na Amazônia, na verdade, vespas de maneira geral, vespas sociais, elas são muito generalistas, ela tem um comportamento de um aspecto muito amplo. Então, geralmente, é o mesmo comportamento que a gente vai encontrar. Só que quando a gente coleta na Amazônia, é um pouquinho diferente. Eu tive toda a minha experiência na graduação, coletando vespas em diversas regiões do Rio Grande do Sul, e lá eu encontrava marimbondo com muita frequência. Eu passava rede numa plantação, eu passava rede numa floração e vinham algumas vespas. Só que, gente, quando eu cheguei na Amazônia, eu até fiquei decepcionado, porque eu achei que eu ia ver muitas vespas, porque, pô, tem muito mais espécies, tem muito mais gênero, é uma abundância muito maior, só que elas estão mais escondidas, porque aqui a floresta é imensa. A gente não é nada perto da floresta. Então, a gente tem que reaprender a coletar. E foi aí que foi muito interessante eu participar de algumas expedições, eu participar, trocar ideias com os pesquisadores mais antigos. Porque eles sempre me falavam, talvez você está
fazendo a rede, como você fazia no Rio Grande do Sul, num ambiente completamente diferente, muito maior. Você não vai encontrar, porque ela pode estar escondida lá no teto, então você vai ter que atrair esse bicho até você. Ou você vai ter que instalar uma armadilha lá no dossel. Enfim, daí foi mais ou menos... não é que elas são um comportamento diferente. A gente é que tem que se adaptar ao tipo de ambiente que a gente está coletando para buscar isso, né? Então, eu que tive que mudar, na verdade, e daí os resultados começaram a aparecer. Mas eu vou dizer uma coisa, é difícil coletar a vespa na Amazônia. Ela tem essa diversidade gigantesca, mas muitas vezes a gente vai para um campo mais comum e a gente volta assim um pouco triste, porque não coleta aquela grande quantidade e tudo mais, né? Então, tu tem que ter calma, tem que levar todos os métodos possíveis, rede, armadilha atrativa, malese, armadilha suspensa, luminosa, enfim. Utiliza o maior número de tipos de métodos de coleta, que daí sim talvez você vai ter um resultado satisfatório, digamos, né, numa expedição como aquela. E, Alexandre, a última pergunta por agora é uma dúvida, aquela parte ali que tu falou ali das expedições, das coletas, que entra em contato com a comunidade do local, que a Luana perguntou que como a população reage, entre aspas, essa invasão dos pesquisadores lá, que até ela falou que ele viu ali depois, que ela viu que eles começam a ajudar vocês depois, mas ela queria saber qual a primeira impressão deles antes da explicação, e se eles comentam que outras pessoas vão por alguns outros motivos, invasores, grileiros, essas coisas, assim, em geral. Era mais uma dúvida de Amazônia mesmo. Isso é muito interessante, sabe por quê? Porque muitos lugares que a gente vai coletar, a gente não é a população, ou principalmente tribos mais isoladas de indígena, eles não deixam nem a gente passar do rio adiante, enfim. Eles falam que aquela terra é deles e a gente, mesmo tendo a autorização para fazer a coleta em algum tipo de reserva, mas a gente não é autorizado pela população a seguir viagem ou a fazer aquele tipo de coleta. Então, por isso que é muito importante parar nas comunidades e conversar com os líderes. Todas essas comunidades têm os seus líderes. Então, quando é uma coleta em área indígena, é uma legislação e um comportamento completamente diferente, né? Então, tem que ter toda uma logística, a ter representantes locais desde da elaboração, da idealização dessa coleta. Mas em lugares que já estão mais desmatados, com população mesmo ribeirinha, que a gente fala mais bem estabelecida, geralmente o contato é muito positivo, mas sempre é importante, gente. A gente chega, oferece essa conversa inicial, mostra o nosso propósito. Então, a gente chama as crianças nas escolinhas dele para mostrar o nosso trabalho. A gente faz uma atividade de educação ambiental. Nós contratamos principalmente, né, os homens da comunidade para abrirem essas trilhas, as mulheres, muitas vezes, para ajudar a cozinhar no barco, e a gente conversa com eles, enfim. Daí eles acabam participando e não nos veem como intruso. Isso é muito legal e eu só aprendi praticamente aqui, né? Porque aí no Sul é tão comum a gente fazer um campo, uma coleta e não ter problema, né? Mas aqui se tem muito problema com isso, né? E uma das coisas muito interessantes também é que geralmente a gente leva kits de primeiros socorros e outras coisas para deixar para essa população, porque eles não relatam invasões ou outro tipo de problema, mas geralmente eles relatam muita falta de atenção do governo, dos órgãos que deveriam dar atenção, né? Então eles dizem, a gente está há tanto tempo sem receber um kit de primeiros socorros, a receber uma visita de um médico, então a gente deixa um dos nossos kits de primeiro socorro, os primeiros socorros, né? Ou a gente deixa alguma coisa nossas para eles. Quando sobra comida, quando a gente tem gás, enfim, alguma coisa, a gente tenta deixar para essa população, porque a gente sabe que talvez a gente está fazendo uma diferença ali. Convida para se alimentar com a gente, as famílias que estão inseridas nessa pesquisa, né? Então, isso é bem importante e não pode passar despercebido. É muito chato aquele pesquisador que só quer ficar no seu barquinho, intocável, não quer falar com ninguém e fazer a sua pesquisa, porque, pô, a população espera, né, essa
abastecimento. Um barco, pequenas canoas, né, em voadeiras, que são chamadas aqui. Então, é uma realidade completamente diferente que, em algumas expedições que eu participei, até me assustou, entendeu? Mas a gente tem. Então, muitas vezes, eles sabem como chegar num primeiro contato com a população. Geralmente, em lugares mais inóspitos, uma equipe vai antes, né, uma semana ou 2 semanas antes, para fazer um acampamento, para abrir uma trilha. Então, desde aquela ida, já se tem essa conversa com a população, dizendo, está chegando uma turma, um pessoal que vai coletar inseto, enfim. A gente explica, né, e deixa muito, a gente nunca mente para eles também, entendeu? Muita gente vai para a floresta para fazer tráfico ilegal, né, de insetos. A gente não, a gente mostra o nosso resultado, a gente mostra o que a gente está coletando, enfim, é super importante também, tá? Obrigado, Alexandre, era isso mesmo. Era só essas perguntas por enquanto. Tá, vou passar aqui, então, que a gente estava falando dessa parte de comportamentos, né, com fungos. Aqui a gente tem comportamentos onde a gente coleta um ninho de vespa e a gente espera que emerjam, né, novas vespas, mas muitas vezes nascem parasitoides desses ninhos, então a gente consegue associar um inimigo natural, né, dessas vespas sociais, então é muito interessante. Outro tipo de trabalho são associações de ninhos de vespas sociais com outros organismos, como aqui a gente pode ver vespas sociais associadas a formigas, a ninhos de formigas, e daí vocês me perguntam, mas ué, Alexandre, por que uma vespa vai fazer um ninho perto de uma colônia de formiga, sendo que as formigas invadem os ninhos das vespas para se alimentar? Mas nesse caso aqui não, ambas se respeitam, e a formiga geralmente até é beneficiada quando algum pássaro, ou até mesmo a tamanduá, a tatu, sobe para se alimentar da formiga, né, do ninho de formiga, as vespas ferroam, atacam, então existe uma troca de ajuda, né, dessas associações bióticas interessantes. Aqui também com vespas, com pássaros, então aqui, ó, esse pássaro aqui da Amazônia é o japiim, ele é muito conhecido aqui e ele nidifica próximos a grandes colônias de vespas sociais, né? Essa aqui é uma colônia de Políbia, onde vocês podem ver, e conversando com a população, eles dizem que geralmente esses pássaros preferem nidificar, também porque serpente, lagarto pode subir e comer os ovos dos pássaros, e geralmente um comportamento que foi muito legal que o pessoal nos relatou é que quando o pássaro se sente ameaçado por um lagarto, por uma cobra, o pássaro vai, ele voa, ele bate com o peito na colônia dessas vespas e ele voa. E as vespas ficam desnorteadas e elas acabam ferroando esse lagarto que está chegando próximo ao ovo, né, ao ninho aqui do pássaro, aos ovos, para se alimentarem dos ovos. Então, isso aumenta a eficiência de reprodução dessas aves também. Então, são relatos incríveis que a gente troca com a população, com guardas da reserva que relatam isso. Trabalhos de biogeografia, a gente pode utilizar vespas sociais, onde a gente tenta entender se o centro de origem das vespas sociais aqui no Neotrópico é na Amazônia e como ele se dispersou para outras localidades no Neotrópico ou não, se essas vespas vieram da África ou de outra região biogeográfica e depois colonizaram a Amazônia. Então, são trabalhos bem interessantes, mais a nível especulatório que a gente pode fazer. Trabalhos mais de cunho taxonômico, como guia de ninhos. Esse aqui, por exemplo, foi um trabalho que a gente fez para mostrar as colônias de vespas sociais que a gente encontrou na Reserva Duque. E trabalhos de taxonomia propriamente dito, de descrição de novas espécies, como esse de Metapolíbia, como esse de Cartergelos aqui, que foram alguns trabalhos que a gente descreveu novas espécies aqui na Amazônia. Mas olha só, gente, então. A gente viu agora que a gente tem muitas possibilidades de trabalho
para fazer com vespas sociais na Amazônia, né? Mas isso é importante a gente falar que os trabalhos, eles só são possíveis, trabalhos de ecologia, de comportamento, trabalhos de biogeografia, só são possíveis quando o nosso modelo de estudo ele é bem conhecido, né? Ou seja, quando ele tem a taxonomia bem estável, bem confiável, né? Então, olha só, gente, a taxonomia é a identidade, né? A ciência que classifica, organiza, dá nome aos seres vivos. Então, gente, não adianta de nada a gente relatar que uma vespa faz isso. Mas qual vespa é? São todas as vespas? Então, é muito importante a taxonomia e a sistemática. Mas lá no início, né, no nosso título, eu falei que eu ia falar um pouquinho da taxonomia integrativa. Então, gente, é muito legal. Olha só, o próprio Alex, na hora que estava descrevendo um pouquinho, né, as pesquisas que eu falo, ele disse, olha, a taxonomia, né, com dados morfológicos, dados moleculares. A gente percebe que aquela taxonomia tradicional, que por centenas de anos, né, desde aquelas pessoas que classificavam os organismos, até mesmo o mais recente, por exemplo, o Linnaeus, enfim, outros cientistas, né, eles que criaram o sistema natural de classificação dos seres vivos, eles se baseavam principalmente naquela taxonomia tradicional, que é basicamente morfológica. Então, a gente estuda pedaço por pedaço dessas vespas sociais e a gente vai elaborando matrizes morfológicas para a gente estudar. Então, ó, nesse tipo de trabalho da taxonomia tradicional, a gente estuda a morfologia basicamente. Mas com o avanço, né, dos estudos e principalmente com a descoberta do DNA, esses estudos eles vêm se modificando, eles vêm evoluindo junto com as novas técnicas. E daí os estudos de biologia molecular, eles trouxeram uma contribuição incrível para a taxonomia, né? É muito importante a gente falar que para a taxonomia, só a molecular não basta. Porque, querendo ou não, uma fita de DNA, o DNA barcode, a gente não consegue reconhecer. É muito importante que a gente trabalhe o DNA em conjunto com outras abordagens, né? E daí vem a taxonomia integrativa. É a união entre aquela taxonomia tradicional, morfológica, né, de estudar os pedacinhos das vespas, com a técnica molecular, uma técnica mais atual, mais, digamos, evoluída, né, entre aspas. Então, a gente não precisa mais ter uma briga. Ah, eu gosto da taxonomia tradicional morfológica. Eu não, eu só confio no DNA. Né? A gente não precisa mais perguntar isso. A gente integra essas duas ferramentas, morfologia com molecular, e isso deu um nome à taxonomia integrativa. Né? Então, é a abordagem onde diferentes linhas de evidência, no caso aqui morfologia e molecular, são utilizadas para a gente delimitar, reconhecer as espécies. Isso aqui é só um gráficozinho super rápido, né, desse trabalho que eu gosto muito quando eu falo de taxonomia integrativa, porque ele dá um exemplo muito certeiro de como integrar isso. Aqui, no caso, a gente vê alguém, né, espécies que têm informações morfológicas, que têm informações moleculares, e aqui mesmo até informações de ecologia, ou seja, o nicho ecológico onde aquela espécie ocorre. E quando o pesquisador integra todas essas evidências, pronto, a gente tem uma informação muito mais robusta de que aquilo é uma espécie, ou é uma espécie nova, ou não, faz parte de um complexo de espécies, enfim. Ela eleva a nossa taxonomia para um patamar muito mais robusto, digamos, né? E aqui eu trouxe para vocês, rapidamente, um trabalhinho que a gente desenvolveu, onde a gente fez essa abordagem de taxonomia integrativa desse gênero Pseudopolybia de vespa social. E contando essa história rapidamente, gente, essa vespa social, ela era formada por apenas 4 espécies que a gente pode ver aqui. E quando a gente começou a ver um outro grupo que estava identificado como essa vespa aqui, compressa, eu comecei a elencar várias características morfológicas que eram diferentes. Ah, ela é um pouquinho maior, ela é um pouquinho mais escura, ela tem uma elevação aqui, uma carena ali, enfim, umas diferenças morfológicas, mas eram muito pequenas para eu dizer se era uma espécie nova ou não.
Para isso, gente, a gente pegou e fez uma abordagem molecular juntamente com aquela abordagem morfológica. E esse resultado veio aqui, ó, ele saiu desse grupo, que era aquela espécie já conhecida, e aqui a gente, com 99% de certeza, a gente chegou e disse, realmente, aquilo é uma espécie nova. Através disso, então, a gente descreveu uma nova espécie de vespa social, e nesse caso foi muito legal, porque a ferramenta molecular nos auxiliou a reconhecer essa espécie nova, e a partir disso a gente descreveu a fêmea, descrevemos o macho, a genitália do macho, descrevemos o ninho dessa vespa social, ou seja, dentro da morfologia, a gente não se baseou unicamente numa fêmea ou num macho, a gente se baseou também em diversas abordagens, né, em diversas evidências dentro desse grupo, tá? Então, isso foi muito legal. E, para encerrar, a gente acabou elaborando um mapinha de espécies, agora com as 5 espécies que compõem esse gênero Pseudopolybia, né? Como a gente pode ver aqui, essa espécie críptica ocorre apenas nessa região do Mato Grosso até a Bahia, mais nesse Brasil central, né, cerrado, enfim. A gente não encontrou, inclusive, na Amazônia e nem nesse bioma da Mata Atlântica. Outro trabalho que a gente fez foi do gênero Angiopolybia, que é muito parecido. O gênero Angiopolybia também possui 4 espécies que eram bem estabelecidas. Só que dentro de uma espécie, nós achávamos que aqui a gente tinha várias espécies. Gente, olha isso aqui. Desde a figura A até a L, todas são a mesma espécie, pensando em morfologia. Só que quando a gente começou a estudar e a gente viu essa variação de cor tão grande, a gente começou a imaginar, não, essa forma amarela é completamente diferente dessa forma negra, né? Dessa forma aqui. Tem que ser espécies diferentes. E a gente estava querendo descrever esse grupo aqui como uma nova espécie. E a gente começou a descrever, porque a gente encontrou diferenças muito pequenas, daí a gente começou, não, gente, precisamos fazer a molecular, ó, tá vendo? A gente tinha até feito prancha já, separando as 2 espécies. Mas vamos fazer uma abordagem molecular também. E nesse caso, trabalhando com várias populações dessa espécie aqui, a gente verificou que a molecular ainda mostra que é uma única espécie aqui. Então, não corroborou aquilo no trabalho anterior. Nesse caso aqui, a molecular veio nos mostrar que, apesar de existir uma divergência genética entre as populações, toda essa variação ainda pertence à mesma espécie. Talvez, num futuro, com isolamentos dessas populações, isso aqui possa vir a se tornar uma nova espécie. Mas o status atual ainda é de que tudo isso é uma única espécie e existe essa variação de coloração. E isso não é tão difícil de encontrar em insetos sociais, viu, gente? Em vespas, em algumas abelhas, em algumas formigas, a gente encontra a morfologia muito conservada, mas a coloração muda. De amarelo para preto, enfim, a gente encontra esse gradiente de cor. Então, ó, essa trabalho aqui já nos mostrou o contrário, tá certo? Ó, temos que ser cautelosos em alguns casos, né? A molecular já, é a mesma espécie. E o último trabalho que eu queria trazer para vocês, porque eu sei que a gente já está avançando no horário, né? É um exemplo de integração de diferentes fontes de informação biológica para a gente entender a taxonomia sistemática do grupo. Esse trabalho que a gente publicou agora, em julho, que fez parte, né, do meu pós-doutorado, ele não é de taxonomia integrativa propriamente dito, mas eu quis trazer para vocês porque a gente integrou morfologia e molecular também para resolver, né, a sistemática desse grupo. Ou seja, a gente queria entender as relações de parentesco entre todas as espécies de polístes que ocorrem aqui na nossa região, tá? Então, a filogenia ela serve para isso, mostrar que espécies são próximas uma das outras, pensando nessa parte evolutiva, né? Relações de parentesco. Então, polístes é um grupo, talvez que todos vocês já tenham visto aí na casa de vocês, né? São aquelas marimbondos de igreja, marimbondos de casas abandonadas que fazem esses ninhos abertos, não tem aquele invólucro de proteção, então a gente consegue ver essa vespa. São relativamente grandes, de coloração marrom, mais avermelhada, enfim, tem marcas amarelas no corpo.
e ela se caracteriza por possuir, né, o primeiro tergo, né, cônico, quando a gente olha de cima, de vista dorsal, ele é cônico, sendo que a maioria das vespas tem mais um pecíolo mais desenvolvido, né? Também outras características que a gente consegue separar, né, pensando em morfologia, é que essa parte do propódio, onde o tórax e o abdômen são emendados, né, ele é mais agudo, onde os outros são mais arredondados, como a gente pode ver aqui, e também a fóvea, que é um pontinho, uma marca, como se fosse uma pontuação bem evidente, quando ele é presente, ele está localizado nessa região anterior a uma carena, né, que a gente encontra dividindo a cabeça e o tórax, né, a cabeça e o mesossoma da vespa. E até 2020, a gente sabia que Polistes é um gênero de ampla distribuição, com mais de 200 espécies no mundo todo, dividido em 4 subgêneros, mas um único subgênero aqui no Novo Mundo, isto é, desde o Canadá, Estados Unidos até o sul do Brasil. Esse é o Novo Mundo, pensando em regiões biogeográficas, né? E aqui a gente tem 93 espécies de vespas sociais nessa região. Mas daí a gente começou a se perguntar, né? Será que todas as vespas que ocorrem no Novo Mundo pertencem a um único subgênero, uma vez que durante a história, trabalhando esse grupo, já se tinham classificações que eram divididos em até 5 grupos de espécies, 5 subgêneros, né? E a outra pergunta era verificar essas relações de parentesco entre as espécies do Novo Mundo. E daí, para estudar, a gente foi, né, atrás de diversos marimbondos dessas vespas, de coleções de diversas coleções brasileiras, né, e diversas coleções estrangeiras também, como a gente pode ver aqui. Para fazer um trabalho de taxonomia, a gente precisa receber material, estudar material de diversas coleções. Não adianta muitas vezes a gente chegar com um único exemplar e dizer é novo ou não é. A gente precisa dessas colaborações com coleções científicas que são extremamente importantes para trabalhos de biologia, né, e trabalhos de taxonomia. E daí, claro, para desenvolver esse trabalho, a gente escolheu grupos também que ocorrem lá no Velho Mundo, na Europa, na Ásia, para a gente calibrar, né, essa filogenia. Como grupo externo, a gente fala. Alguns termos, gente, eu não estou falando bem de uma maneira sistemática, porque eu acredito que boa parte de vocês que estão assistindo, né, não tem ainda uma formação de sistemática e tal, então eu falo alguns termos que são, digamos, errados de maneira mais coloquial, tá? Mas vocês me perdoem, né? Se alguém já é sistemata, enfim, entende isso, mas a gente pode discutir em outro momento. E como grupo interno, então, né, foi essas 93 espécies válidas, eu tive acesso a apenas 90 das 93 espécies, 3 espécies eu não encontrei em nenhum museu, e nem mesmo nos museus onde o espécime tipo estava localizado. E daí eu comecei a estudar todas as estruturas, todas as partes, né? E foi muito legal porque eu consegui extrair 88 caracteres de fêmeas e 10 caracteres de macho. Então eu estudei estrutura por estrutura. Depois disso eu estudei a genitália masculina, que até então não era utilizada para vespas sociais na taxonomia, além de fazer, né, um guia, um atlas ilustrado para a genitália dos machos de Polistes, a gente conseguiu extrair 22 caracteres da genitália dos machos. Além disso, né, nós procuramos, como a gente fazia a coleta de ninhos, a gente conseguiu também extrair informações das larvas dessas vespas, e extraímos 13 caracteres dessas larvas e 7 caracteres dos ninhos de Polistes. Olha que interessante. Então, a gente conseguiu estudar fêmea, macho, larva e ninho. Dentro da morfologia, a gente já tem diversas evidências, digamos, estudadas. Além disso, a gente partiu também para aquelas 93 espécies, nós estudamos num aspecto de molecular também, onde a gente estudou, então, 6 regiões gênicas, tanto mitocondriais quanto nucleares, né? E nós conseguimos extrair mais de 4.000 caracteres moleculares para as nossas matrizes. E o resultado disso foi muito legal, porque a gente conseguiu recuperar, como essas vespas do Novo Mundo, como um grupo natural, um grupo verdadeiro, monofilético, né, com um único ancestral comum. E olha só, gente, o mais interessante que foi, cada
grupinho aqui que vocês podem ver, esse grupinho vermelho, que é Polichos onerários, esse laranja, que é Parisótios, esse azul, que é Fuscopolichos, amarelo, Epicnêmios, e este verde, que é Afanilópteros, foram os 5 subgêneros, ou 5 grupos de espécies, né? Nesse caso são subgêneros, a gente recuperou, ou seja, a gente teve uma informação muito legal, onde em todas as abordagens, em todas as análises, elas foram muito parecidas, né? Tanto em análises de parcimônia como análise bayesiana, a gente recuperou o mesmo resultado, digamos, entre aspas. Com isso, a gente pôde, né, discutir perante todos os outros trabalhos já realizados com o grupo, e a gente fez algumas implicações taxonômicas, a gente revalidou os gêneros. Então, hoje, as espécies aqui que a gente encontra no Brasil e na região neotropical não são apenas de um único subgênero. Na verdade, são de 5 subgêneros, né? Onde a gente dividiu quantas espécies ocorrem, né, de acordo com a nossa filogenia e o trabalho de revisão de cada um desses subgêneros. A gente criou uma chave de identificação para mostrar para as pessoas que elas conseguem identificar todas essas 93 espécies que a gente encontra. Então, aqui vocês vão ter que esse trabalho, né, de filogenia, ele nos ajudou com essa elaboração. Fizemos também um catálogo taxonômico, né, mostrando os subgêneros, as espécies e a distribuição onde cada uma dessas espécies ocorrem. Ou seja, essa abordagem integrativa, morfologia com molecular, fez com que a gente conseguisse desenvolver diversos trabalhos de taxonomia desse mesmo grupo que a gente estuda com vespas sociais, tá certo? Então, para finalizar, né, a nossa conversa, a gente tem muita perspectiva de trabalho utilizando vespas sociais, né? Desde descrição de novas espécies, trabalhos de diversidade, ecologia, comportamento, trabalhos aplicados, né, como aqueles de controle biológico, trabalhos de biogeografia ou filogeografia, né, para gêneros de vespas sociais. Por que não também, por conta das ferroadas, por que não utilizar as vespas sociais para entender o veneno dela, que compostos químicos esses venenos têm? Será que a gente não vai, estudando o veneno, descobrir compostos que podem ser utilizados em fármacos ou, enfim, outras possibilidades de trabalho? Então, isso é muito legal. E todos esses tipos de trabalho precisam ser realizados, não só na Amazônia, eu digo no Brasil todo, no mundo todo. Então, a gente precisa de pessoas trabalhando com vespas sociais aqui na nossa região, no nosso país. E, gente, eu trouxe aqui só um pouquinho, né, para falar sobre inseto e até mesmo com vespas. Eu quis trazer para vocês, isso aqui foi um trabalho que uma pessoa fez, né, mostrando um pouquinho da quantidade de doutores que se tem no Brasil, ou bolsistas do CNPq. Olha que interessante, gente. Aves, a gente tem cerca de 2.000 espécies no Brasil. E nós temos mais de 8.000 doutores no Brasil que trabalham com aves. Em mamíferos, a gente tem cerca de 720 espécies no Brasil. E a gente tem mais de 1.300 doutores no Brasil trabalhando com mamíferos. E olha só, em insetos. A gente tem, na época que foi feito esse levantamento, né, foi em 2016, se não me engano, nós tínhamos mais de 80.000 espécies de insetos no Brasil. E olha só quantos doutores entomólogos a gente tem no Brasil, cerca de 2.200. Então, vejam só essa proporção. A gente tem 48 pesquisadores, bolsistas, para uma espécie de aves, 29 para uma espécie de mamíferos, e a gente tem menos de um bolsista ou pesquisador para estudar as vespas, né? São 0,3 aqui nesse caso. Então, vejam, a gente precisa muito de novos taxônomos, de novos entomólogos no Brasil para trabalhar não só com vespas sociais, né, que eu vim mostrar para vocês, mas com qualquer grupo de inseto. Com toda certeza, se vocês trabalharem com insetos, vocês vão descobrir taxons novos, vocês vão descobrir comportamentos até então desconhecidos, e é fantástico, isso é fantástico, e eu ficaria super feliz de ver aí nessa turma, né, de vocês, várias pessoas se interessando, né, em estudar os insetos desde a graduação, como iniciação científica, né, bolsistas de iniciação científica, porque
eu tenho certeza que vocês vão ter um futuro promissor na taxonomia ou nos estudos dos insetos, tá bom? Gostaria de agradecer rapidamente, né, as fontes financiadoras, né, da minha pesquisa e principalmente a FAPEAM pela minha bolsa de pós-doutorado passada e agora ao PCI, que eu assumi agora em outubro, uma nova modalidade de bolsa, então o CNPq. E também, gente, agradeço a vocês, ao Instituto Federal do Paraná, né, pelo convite de participar dessa conversa. Espero que vocês tenham gostado, né? Muito obrigado. Esse é o meu e-mail. Se vocês querem mandar e-mail com perguntas também. E esse até é o meu Instagram, que de vez em quando eu divulgo algumas coisas, divulgo alguns trabalhos, ou até mesmo coloco informações do curso aqui do PPG Ente no Instagram, tá certo? Obrigado, gente. Vou fechar aqui rapidinho, posso? Para poder ver um pouquinho vocês? Que eu não sei. Deixa eu só ver aqui. Vou parar minha apresentação. E eu sei que eu falei demais, eu acho, né? Mas podem ficar à vontade, gente. Não falou demais, não. Foi tudo pertinente, muito legal a apresentação. E aqui hora no final tu falou uma coisa que eu dou aula de zoologia de invertebrados e de vertebrados aqui, o terror de muitos desses alunos aqui. Tem uns que não querem ver minha cara por causa dessa disciplina. Não, porque realmente é que, como é uma disciplina para cada grupo, é muita coisa, a gente tem que correr muitos assuntos e acaba acabando ficando um pouco difícil realmente, eu até entendo eles. É uma coisa que eles vão ver, que eu sempre falo disso na aula, principalmente em vertebrados, que o déficit de alunos que trabalham com taxonomia, principalmente em insetos. Que eu dou exemplo, para eles do meu grupo de estudo, que é Califorídeos, que são moscas varejeiras. É um grupo extremamente bem estudado, com autores desde a década do século XIX. Hoje em dia tem o déficit, eu acho que tem 5 pessoas, eu acho, no Brasil que trabalham com Califorídeos, incluindo eu. E ainda mais é um grupo bem estudado, é um grupo que tu consegue coletar, imagina nesses grupos ainda mega diversos, ou até grupos menores. Eu acho bem complicado isso, e eu tento sempre falar para eles tentarem pegarem um gosto pela taxonomia, que eu acho bem, bem importante, que até nem era do assunto da disciplina também, eu sempre coloco lá no início, também para o desgosto de alguns, mas sempre falo de filogenia e taxonomia, para eles lá montar cladograma, para ter essa noção, obviamente não um curso de filogenia, é só para eles terem uma noção básica mesmo, como ler um cladograma, como monta um cladograma, para ter essa ideia. E realmente eu sempre falo para eles, eu sempre tento puxar o máximo para o inseto, que é a minha área de formação, eu tento colocar eles nessa linha, mostrar como é interessante esse grupo, como é um grupo bem legal, e como a gente precisa de taxonomistas, porque a gente está, ainda mais agora com o avanço do desmatamento, a gente pode estar perdendo espécies que a gente nem conhece, Exatamente. e está perdendo, coisa. Só para complementar um pouquinho, isso é muito legal, esse relato que você está dando também, Alex, porque, por exemplo, eu quando eu fiz graduação, eu não tive nenhuma aula de sistemática filogenética, eu não sabia o que era um cladograma. Então, agora, né, no meu doutorado, eu do nada propor uma sistemática, para mim foi extremamente difícil, né, porque eu tive que fazer disciplinas básicas mesmo, em outros programas, e, enfim, conversar muito, ler muito com a galera, porque é um assunto difícil, né? A taxonomia, muitas vezes, eu achava que na graduação eu fazia taxonomia quando eu identificava uma vespa lá no Rio Grande do Sul. Mas eu fui ver que também taxonomia é muito mais complexo, é uma ciência completamente complexa e cheia de regrinhas que a gente tem que seguir, códigos, né? Então é muito legal que você desde agora incentive e também mostre um pouquinho, né, que existem códigos, um código de nomenclatura zoológica, existe uma aula onde a gente tem que entender o que é um grupo, né? O que é como se olha uma filogenia, né? O que significa se uma espécie é encontrada lá na base do cladograma ou numa parte, enfim. Isso é interessante mesmo. O que é um grupo irmão, muitas vezes, né? Ancestral comum. Então, são pequenos termos, mas que eu tenho certeza que a galera que vai seguir, eles vão ler mais, vão se interessar mais por isso, né? Alguns comentáriozinhos que eu vi aqui também, eu já acho fantástico que muita gente está já mostrando um certo interesse. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que a gente tem alguns programas de pós-graduação em entomologia fantásticos no Brasil,
e o IMPA está de portas abertas, não é, Alex? Eu acho que o Alex já poderia fazer uma propaganda legal também para mandar alguns alunos para cá. Ah, então, isso é uma coisa que eu sempre faço propaganda do IMPA, cada 5 frases que eu falo, uma é falando do IMPA, que foi extremamente importante na minha trajetória acadêmica e me ver como cientista, e como o Alexandre falou agora, a mesma coisa, eu saí lá de Pelotas, saí grandão, achava que eu identifico moscas, eu já sei, californídeo, sou taxonomista, daí cheguei lá e vi, não, tu não é, cara, tu não é nada, começa do zero aí de novo, que tem que aprender tudo de novo. Eu até mandei e-mail pro pessoal lá do IMPA, coloquei o Moarama como um dos lugares para fazer a prova também, que aqui no Paraná dava para fazer em Londrina, eu coloquei aqui o Moarama também. Isso é muito legal. E, gente, esse ano, o curso da entomologia que o PPG abriu as inscrições para o mestrado, agora na semana passada, vai até dezembro, dia 17, e a prova vai ser online. Então, vai ser muito tranquilo, olha só. Vai ser uma prova bem básica mesmo, online. Então, a gente já fez ano passado, por conta da limitação, né, da pandemia. Esse ano a gente achou também, porque cada cidade, cada estado pode estar numa fase diferente, né? Então, é super importante isso. E nos próximos anos, claro, a gente sempre pode divulgar, enfim, mandar o e-mail para o Alex divulgar, para a coordenação divulgar para os alunos, né? Com certeza vai ser ótimo receber os alunos de vocês aqui para fazer o mestrado. Eu sempre falo para eles para sempre procurar mestrado ali, que a gente tem programas, como tu falou, excelentes, principalmente na área de entomologia e zoologia. Tem aqui no Paraná, aqui em Curitiba, com o professor Cláudio lá, que trabalha com díptera lá, entomologia extremamente importante. Bom. Já tem em parasitologia, com o professor Krieger lá em Pelotas, eu até falo do programa lá também, que eles trabalham com entomologia também. Então, exato, é um programa mais recente, mas é um programa que vem crescendo, né, lá em Pelotas. O do Paraná, nossa, nem se fala, porque ele tem uma história, ele carrega, né, a entomologia brasileira por muitos anos. Então, claro, eu acho que todos os programas de pós-graduação em entomologia no Brasil tem alguém que se formou lá no Paraná, porque foi um dos primeiros, né? Então, é bem interessante mesmo. Tem a USP de Ribeirão Preto, que tem um programa excelente também, e, claro, tem alguns lugares que são mais voltados, por exemplo, alguns mais, eu acho que em Viçosa ou Lavras que tem, né, que é mais voltado a Exalc mesmo, que é mais voltado a essa parte de agrícola, né, mas são programas muito bons de entomologia, né. Então, a Ana perguntou uma coisa, se vocês podem fazer, Ana, as aulas geralmente no IMPA começam em fevereiro, então tu tem que estar formado até fevereiro. Daí, se tu estiver formado até fevereiro, tu pode fazer. A prova... Não, para mim não dá. Esse ano tem que prestar prova, passar na prova. Mas é isso, esse ano talvez não dê, mas nos próximos, né? Quem sabe? Então, tem o próximo ano, não pode... Não. Todos os anos. Então, não pode desmerecer, não. É o próximo ano, né? Sim. Exato. Enquanto isso, você vai se preparando. Exatamente, faz um estágio no laboratório de insetos. Isso, para mim, foi o meu grande estudo também para passar no mestrado. Porque desde a minha graduação, eu tive a oportunidade de trabalhar no laboratório de zoologia e eu tive essa afinidade, né, com insetos. Então, eu percebi o quanto eu aprendi fora das aulas da biologia apenas. Eu aprendi na vivência, trocando conversa com os meus colegas de laboratório, com o meu supervisor na época, porque a gente começa a criar perguntas e hipóteses diferentes, a gente estuda uma partezinha da perna, da antena, daquele inseto, que a gente não dá tempo de ver isso na aula, né? No aula, a gente tem uma aula super rápida de inseto, de artrópode, então é muito importante esses estágios que a gente faz, e isso faz a gente crescer e, com certeza, se destacar numa pós-graduação depois, viu? Isso é muito legal. E tem uma pergunta ainda aqui da Luana, que eu tinha até me esquecido, que ela fala aqui, que sobre a parte das publicações das pesquisas, vi que todos os artigos são em inglês e eles são voltados para... Ele dá perguntas, eles são voltados para a área internacional, ou se é só internacional, porque o Brasil e os pesquisadores brasileiros não são valorizados, e como é que isso funciona? E ela pergunta ali se na hora do trabalho de campo tem pesquisadores de fora do país. Eu posso ajudar um pouquinho já nessa pergunta. Não sei se o Alexandre já tem a mesma visão que eu,
mas basicamente nós publicamos em inglês para aumentar a visibilidade do nosso trabalho, porque grande parte, não, toda a produção científica mundial é feita na língua inglesa. Para você ter uma ideia, imagina, por exemplo, um pesquisador lá da China fez um artigo e ele não vai publicar em mandarim. Ele ia ficar só os chineses iam consumir essa ciência que ele está produzindo ali. E lembrando que ciência tem que ser voltada para o maior número de pessoas possíveis. Então, infelizmente, o inglês é a língua que faz essa ligação. Então, a gente acaba publicando. Para vocês terem uma ideia, assim, eu fiz Desculpe agora, passou uma moto quase dentro de casa. Não, pode continuar. É que eu só quero concordar. Essa primeira parte, realmente, a gente tem a mesma visão e realmente é para ter um alcance. Boa parte dos periódicos, inclusive, eles só publicam se o paper for em inglês. Então, aí a gente já começa a ter que escrever em inglês. Então, uma das coisas que eu sempre falo também para alunos e colegas é, quando vocês podem, estudam um pouquinho de inglês, porque até para fazer a pós-graduação a gente precisa de uma outra linguagem, a gente faz uma prova de proficiência também, então é bom a gente saber o básico, né, da linguagem assim, mas é bem isso mesmo, viu? Sim, então, todos os programas de pós-graduação sempre tu vai ter a prova de proficiência em inglês, então isso é uma coisa já para vocês ficarem atentos já. Que você ter uma ideia, realmente, eu fiz um trabalho lá de entomologia forense lá no Rio Grande do Sul, que foi um dos primeiros trabalhos, foi o primeiro trabalho lá no Rio Grande do Sul, a gente publicou em inglês, ele tem mais de 60, 70 citações. De uma vez eu publiquei um em português lá, ele tem 8 citações, o que é em português. E realmente, um artigo é pior que o outro? Não. Eles têm realmente a mesma qualidade e realmente o alcance é muito maior. Aí tu vê, tem caras da Malásia citando o artigo porque estava em inglês, ele conseguiu consumir. E a outra parte, o Alexandre pode falar melhor, que eu já saí faz um tempo de Manaus, na época lá, quando eu estava, sempre, toda hora, tinha uns gringos lá na DUC para a gente fazer coleta, isso é extremamente legal, que é uma troca que a gente tem no campo, a gente aprende bastante com uma visão de fora que os caras têm, e essa ideia de campo, eles são até um pouco mais focados até que a gente, ficou lá, tipo, tem que levantar das 7, ficar até as 22 horas, eles vão lá das 7 às 22 horas, essa ideia é bem interessante, eu aprendi bastante lá, ajuda o inglês, aquele inglês macarrônico que a gente tem, melhora um pouquinho, não fica excelente, mas dá uma melhorada também, é bem interessante essas vivências, trocas de experiência. Isso é fantástico, aqui sempre acontece, realmente a gente recebe alguns visitantes para vir ver coleções, para fazer coletas, porque querendo ou não, a Amazônia é uma área muito visada para gringo, né, para o pessoal de fora. Então, tendo uma instituição aqui, a gente acaba recebendo, sim, algumas pessoas interessadas, né, com insetos. Já participei também de algumas expedições, né, com isso, inclusive, a gente organizou um encontro internacional de vespas aqui em Manaus, e foi muito legal porque vieram uns 10 gringos que são referências mundiais, né, e eles ficaram encantados porque a gente, dentro do nosso encontro de vespas, a gente reservou 2 dias para fazer coleta na DUC, então fizemos coleta noturna e talvez poderia ser a única oportunidade deles coletarem também na Amazônia, né. Então, isso é muito legal e realmente eles dão um valor. Eu já percebi também que muitas vezes, nesses contatos que eu fiz para ir para Nova York, fazer o doutorado de sanduíche, e eu consegui alguns grants na Alemanha, Londres, Paris, para visitar museus durante o meu doutorado, eu via que quando eu mandava e falava que eu trabalhava na Amazônia, estudava aquela fauna, às vezes talvez aquilo me abriu uma porta que se eu tivesse em outra instituição ou eu não utilizaria o e-mail institucional, talvez eles nem veriam, né, no meu Gmail e tal. Então, talvez falar, estou na Amazônia, em Manaus, quero fazer uma colaboração com o seu museu, visitando, levando material daqui, para vocês terem aí também, talvez aquilo possa ter facilitado, né? Mas ao mesmo tempo que o pessoal vem de lá e eles gostam muito da Amazônia, do Brasil, a gente aqui no Brasil, a gente sabe que não existe a profissão pesquisador. O que você é? Eu sou cientista. Então, é muito complicado, né? Então, até contextualizando com o restante da pergunta, eu senti muita dificuldade também. Quando eu fui para fora, lá eu era tratado como um cientista. Olha, você vai visitar a coleção, eles te respeitavam. Aqui eu não sei o que eu sou. Eu sou um professor, um pesquisador
eu sou um aluno de pós-doutorado ou um bolsista de pós-doutorado, vejam que eu não sei nem como me enquadrar direito na posição que eu estou atualmente, justamente porque a gente não tem uma política que incorpore mestres e doutores no meio da pesquisa. Hoje, se você quer desenvolver pesquisa, você vai ter que dar 30 horas de aula numa faculdade, no Instituto Federal, ou até mesmo 40, e quando sobra um tempinho para aqueles mais animados, vai e desenvolve uma pesquisa, orienta um aluno. Então, vejam a dificuldade, vejam o quanto a gente também não é valorizado e não é incentivado a gente a trabalhar exclusivamente com pesquisas. A gente tem pessoas e uma biodiversidade que tem um potencial incrível, mas a gente tem essas limitações, viu? Que é muito complicado, né? Hoje em dia, trabalhar com pesquisa no Brasil é muito difícil e a gente tem que ser apaixonado por aquilo, porque senão a gente desiste. São muitas as dificuldades, né? Mas eu sou apaixonado pelo que eu faço, até hoje eu sou, como eu disse, eu estou num estágio pós-doutoral, mas eu sou feliz da vida. Eu não trocaria isso por nada, porque são experiências que enriqueceram muito e eu tive possibilidades de conhecer culturas, museus que eu nunca imaginava quando eu estava na minha graduação ainda, né? Então, realmente, vale a pena, só que é muito difícil, né? Muito, muito difícil. Por isso que eu dou muito valor também a um bom orientador, muitas vezes, que seja humano e passe, né, as dificuldades, mas ao mesmo tempo apoie o aluno que está começando, não começa desde o início a colocar problema ou e tal. Eu gosto de conversar, de trocar. É muito importante, né, essa parte humana também que a gente precisa, né? Hoje em dia tá bem complicado a gente encontrar também. Muitas vezes o pesquisador ele gosta de estar isolado dentro do teu laboratório e só querer olhar a lupa ou só querer fazer a sua pesquisa, mas é importante a gente dialogar. Por exemplo, o próprio Alex estava falando, as minhas publicações, geralmente o que eu faço? Eu publico, né, em inglês, mas eu escrevo no meu Facebook um texto em português para a população, né? Tipo, por exemplo, aquele trabalho das vespas com fungos entomopatogênicos, eu escrevo, vocês já ouviram falar em zumbis, né? O The Walking Dead? Olha só, a gente tem insetos que apresentam esse mesmo comportamento por conta disso. Com a forense também, eu coloquei, vocês já viram CSI? Vocês acham que só acontece lá? Não. A gente pode envolver os insetos, né, com abordagens incríveis. Então, tenta falar com essa população de uma maneira diferente, né, de uma maneira mais coloquial e que vai, sei lá, as pessoas vão se sentir mais contempladas com a pesquisa que a gente desenvolve, né? Inclusive, até, só para complementar, Alexandre, tem algumas pós-graduações que eu estou vendo agora, tem uns Instagrams, né, que estão ali divulgando as publicações que antigamente não tinha, e deixando essa questão mais palatável, colocando mais imagens, trazendo esses títulos chamativos, para explicar melhor, aproximar a divulgação científica, né, que é importante. Porque esse material que a gente produz fica só no meio ali dos cientistas que conhecem e a população em geral não tem contato com isso e acaba não valorizando. Exatamente. E é importante divulgar, até para causar interesse aí para esses alunos, venham para essas áreas, tem muita coisa para descobrir, tem muito inseto para ser identificado, e a gente está perdendo, né? Está perdendo área, está perdendo, o desmatamento está rolando. E aí, quanto já não foi perdido de espécie nova, né? Que a gente nem sabe ainda. Sim, exatamente. Eu concordo. Eu acho que deveria ser quase que obrigatório para a gente que trabalha com ciências no Brasil, publica um artigo, faz um textinho para a mídia, envia, né, um e-mail para todos os seus colegas ou publica alguma coisa de uma maneira. Qual a importância de descrever uma espécie nova? Né? Nenhuma, se a gente for ver. Então, a gente tem que dizer, não, mas o porquê que é importante reconhecer uma espécie que pode vir a, sei lá, virar bandeira e uma bandeira de conservação para aquela área, ou, enfim, né? Por que trabalhar com filogenia? É uma coisa tão abstrata, por que saber que uma espécie é mais próxima do que a outra? Mas, pô, olha só, gente, imagina, se a gente conhece o veneno de uma vespa social,
de uma espécie. E a gente sabe que existe um grupinho de espécies que são altamente relacionadas. Vamos estudar primeiro aquelas. Não adianta a gente pegar uma lá longe que talvez não tenha aquelas substâncias. Então, olha a importância, né, de saber o parentesco em um grupo ou outro. Então, a gente tem que saber desenvolver isso de uma maneira diferente. Opa! E aí, você falando do parentesco, achei muito legal. Como que deu um up, né? Os dados moleculares, né? Como que dá uma visão diferente. A morfologia você achava de um jeito, aí vem o molecular e caramba! Exato. E até pouco atrás. Bicho, parece tudo diferente. Até pouco tempo atrás, a gente estava brigando. Não, eu confio só na morfologia, não quero saber de molecular. Mas isso na botânica também, viu? Eu tenho amigos botânicos que têm preconceito e falam, eu não vou usar nada, sem não dá, não sei o quê. Mas, gente, pelo amor de Deus! Exato. Isso vai ajudar. Legal, né? Se a gente for ver essa taxonomia integrativa, ela é muito recente, esse conceito surgiu agora em 2000 e pouco. Então, eu não conhecia esse conceito, eu achei interessante. Então, agora, há pouco tempo, por que brigar? Por que não integrar, né, essas evidências? Então, trabalha com morfologia, trabalha com molecular, leva um nicho aonde o bicho ocorre, você vai ter uma abordagem incrível e daí tu vai ter uma robustez no trabalho de taxonomia e você vai ter a certeza de que é uma nova espécie, não é, enfim. Claro, não. Aí só porque você vê aquelas vezes que você fala assim, não, é muito diferente. Mas se for ver o ser humano também, se vir um alienígena e falar assim, gente, alemão com é outra espécie isso daí. Exato. É muito louco isso, é muito louco. E a gente, querendo ou não, quem trabalha com inseto, a primeira coisa que chama atenção é a cor. Né? Tu olha, meu Deus, é um bicho diferente. É lógico. Nossa, a gente tem variações, gradientes de coloração incrível em todos os grupos de inseto, isso não quer dizer muita coisa. Então, a gente tem que acalmar um pouquinho, porque eu fico super animado assim, né? Daí eu acalmo um pouquinho, eu calmo. Isso é normal, eu tenho que procurar outras fontes de informação, né? Não, que essa ideia sempre era uma coisa que me incomodava também, essa briga que tinha da taxonomia mais tradicional, que seria só morfológica, com a molecular, que a pessoa esquece que o indivíduo é genótipo e fenótipo, teria que integrar as duas coisas. E califorídeos sofre ainda com isso também, que tem uma espécie que é bem comum, que ocorre na região neotropical toda, que é a lucilesímia. Isso é uma coisa bem interessante, que eu coletava ela no Rio Grande do Sul, ela é bem verde, com um tom mais roxo, um verde mais escuro, e quando tu coleta ali em Manaus, era um verde bem claro, e até ela tem um padrão totalmente diferente em vários lugares do Brasil. Que até o professor Cláudio aqui, o Cláudio Barros, ele sempre fala, ou tá todo mundo identificando errado, ou ela é um complexo de espécies. Daí, e tu vê, é uma coisa que a gente conversava lá em 2009 e ninguém trabalha com isso, que é o problema aquele da taxonomia, não tem ninguém para realmente ver isso. Não, gente, tem um leque de oportunidades e é muito legal. Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com genética também, né, com essa abordagem molecular, porque é difícil, é caro, mas aí as coisas foram surgindo e foi uma coisa diferente e muito legal, porque eu aprendi uma outra ferramenta que até então eu nunca tive contato, né, e foi difícil, mas ao mesmo tempo, quando você vê o resultado final, né, a publicação, e que o mais legal de tudo é que corroborou aquelas hipóteses que eu tinha também, né? Uau, assim, eu me senti super feliz, né? Foi muito legal de ver que as coisas integradas funcionam muito bem. E o mesmo eu digo para a ciência. Quando a gente tem colaboradores, eu que trabalho com morfologia, taxonomia, o outro com ecologia, o outro que trabalha com abordagens diferentes, colaboração, a gente só faz uma ciência bem feita quando se tem colaboração com pessoas diferentes e que saibam um pouquinho de coisas diferentes. Não adianta eu me fechar no meu mundinho e querer agora só trabalhar com gente que trabalha com taxonomia de vespas. Daí eu vou fazer um trabalho de ecologia completamente errado, com um delineamento completamente errado, que não vai ser legal. Então, é muito importante a gente abrir as portas dos nossos laboratórios e trocar também, né, esse contato, né? Então, uma conversa que a gente tem muitas vezes muda, porque eu nunca pensei nisso antes, né? Então essas colaborações são fantásticas, né? Tentando a analogia de integrar, né, essas ferramentas morfológicas e moleculares e a gente trabalhar em integração, né, com pessoas que
trabalham com ferramentas diferentes também, é muito legal. Eu gosto bastante também. Tanto que vocês vão ver, eu não tenho artigo sozinho. Sempre eu tenho com grupos de diversas instituições, não só do INPA também, que participam ativamente das pesquisas que eu desenvolvo, né? E isso é muito legal. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Meu Deus, aí é 10h30, né? É. Pô, gente, deixamos vocês no castigo hoje. Ah, esqueço que... Ah, aí é 9h30. Delícia! E é legal contar aí quando tinha horário de verão, dava o Jornal Nacional 6 horas da tarde, quase. Ah, muito louco! Deu uma travadinha, agora não sei se foi o meu ou de vocês. Então, como ninguém tem perguntas, só queria finalizar. E novamente, Alexandre, muito legal a tua palestra, muito... E é legal rever a Amazônia, rever os amigos de novo, é muito legal que a gente acaba perdendo contato, por isso a correria quase nem se fala. Isso é muito legal. Novamente, muito obrigado por ter aceito esse convite e espero que tenha gostado de ter participado aqui, que provavelmente vai ter mais convite aí mais para frente. Vamos lá, gente. Eu que agradeço o convite de verdade, viu, ao Instituto Federal aí do Paraná, a você, Alex, né, por ter entrado em contato comigo. Foi há bastante tempo, né? Até levei um susto, eu falei, caramba, e agora em novembro eu preciso pensar em fazer alguma coisa, porque senão eu vou passar vergonha, porque o Rodrigo e o Thiago vão mandar ver, então vamos... né? E daí a Carolina também, obrigado, né, pela recepção aí, gente, a todo mundo que participou. Eu agradeço e fiquei extremamente feliz, espero que tenha plantado uma sementinha aí, que logo, logo o Alex fala, ó, tem gente interessada em trabalhar com vespas, em ir para a Amazônia, talvez fazer alguma coisa, vai ser muito legal. Ô, Alexandre, de verdade, muito obrigada mesmo por ter aceitado o convite. É um prazer enorme. Nossa, foi incrível essa palestra, sensacional. Foi muito bom. A gente, tenho certeza que os alunos aqui aprenderam horrores. Tem muita gente aqui, que já está pensando com carinho com as vespas, já não está com medo mais. Ó. Eu ainda mais ou menos, né? Depois do pedaço que arrancaram de mim, eu ainda estou com traumas. Faz parte, gente. Mas eu achei muito interessante. A gente, nossa, deu uma visão geral de tudo que pode fazer com pesquisa, com vespa. Não só da taxonomia, de tudo, né? Então, só uma pergunta, só a última. Aquela isca lá que você colocou na garrafinha, o que era? Então, a gente, quando usa armadilha atrativa, existem ou suco de algumas frutas, como suco fermentado de goiaba, de laranja, e eu gosto muito de usar, que é o pessoal de Minas usa muito, é sardinha com água batida mesmo, porque muitas espécies elas são atraídas por essa proteína, digamos, né? Então a gente usa, por exemplo, em trabalhos que tem um delineamento bem robusto, a gente usa um que é só água, para ser aquele, né, o neutro, e daí alguns tipos de armadilhas diferentes, dois tipos de fruta, sardinha, tem gente que está usando mel, melaço, melado, enfim, tem diversas coisas que já estão sendo utilizadas. Legal. Claro, armadilhas atrativas sempre vai coletar um grupo mais específico. Né? Você não pega que nem uma malese, que é uma armadilha de interceptação de voo, que está lá na floresta e vai pegar tudo que está passando, né? Ali não, vai ser atraída mesmo, e para vespas sociais existe um comportamento de recrutamento, né? Então, aquela que foge, ela reconhece que tem uma oferta de alimento ali, que nem uma isca, e ela vai para a colônia e ela avisa, digamos, as irmãs delas, né? E isso faz com que as outras vespas criem uma trilha, né, recrutando, vai lá, várias vão. É isso que acontece na forense. Geralmente, uma única vespa encontra a carcaça, e daí, quando ela volta para o ninho para levar a proteína, ela já avisa, ela marca a trilha, e daí as outras sabem que lá tem um recurso disponível. Então, acaba indo muita vespa lá. E daí, essa colônia domina e não deixa as outras.
Nem sempre acontece isso, porque a gente coleta mais de uma espécie, né? Então, essa dominância nem sempre acontece, viu? Mas muitas espécies são mais agressivas e realmente tendem a dominar aquele recurso e não compartilhar. Isso acontece com flores, acontece com algum tipo de outro recurso encontrado na floresta, né? Como carcaças, né? Caramba! Muito interessante. Gente do céu. Vou ver. Um admirável mundo novo. Obrigada, viu, Alexandre? Obrigado a vocês, gente. Eu agradeço, tá certo? Seu microfone, Alex. Então, aqui a gente vai finalizando a noite aqui, dá boa noite a todos. E amanhã não tem palestras, não é, Carol? Amanhã é só a apresentação dos trabalhos. Isso. Aí eles têm que se inscrever em alguma sala aí e participar, gente, para assistir os trabalhos dos coleguinhas. Então, é bom vocês lá prestigiando o trabalho dos colegas, isso é bem importante na hora de a gente apresentar, ter um rosto amigo, ou uma figurinha amiga agora vai ser aí, é bom lá prestigiar o trabalho dos colegas. E nós retornamos com as palestras na quinta-feira, tem uma palestra com o professor Tiago, também um amigo meu, que vai falar de mutucas, que é um grupo de dípteros bem importante também, que é um grupo que tem uma diversidade bem grande também, é um grupo com importância médico-veterinária também. E depois, lá na sexta-feira, nós vamos fechar com o meu ex-orientador de graduação e foi meu amigo pessoal também, o professor Rodrigo, que ele vai, apesar de trabalhar com ciência aplicada, ele vai fazer uma palestra um pouco mais voltada para a educação, que é o uso dos insetos como atividade de ensino. Isso é bem interessante e é bom para vocês terem essa ideia que vocês, eu trabalho com licenciatura, não vou poder trabalhar com pesquisa. A trajetória do professor Rodrigo Krieger é bem igual a vocês, que ele é um professor licenciado, formado só em licenciatura, com mestrado e doutorado e trabalha com ciência, um dos maiores especialistas em mucídeos aqui da América Latina. E depois vamos fechar com um aluno de doutorado lá de Pelotas também, só o pessoal que eu conheço aí, que vai falar de morcegos. A gente vai sair um pouco dos invertebrados, vamos para os vertebrados, vai falar sobre morcegos, e é bem importante que agora com a pandemia, os morcegos viraram os vilões mundiais, é bem importante vocês darem uma passadinha, então, lá na sexta-feira, e na quinta-feira também prestigiem as palestras. Então, novamente, agradecer a presença de todos, agradecer ao Alexandre, e nos vemos na quinta-feira. Agradeço, gente, viu? Obrigado mesmo.